O cancelamento, ele não é para quem quer, ele é para quem pode. Porque primeiro que para você ser cancelado, você tem que ser no mínimo relevante. A gente está num momento assim do mercado, com todo respeito para você que trabalha nele, né? Mas é um momento onde você não precisa mais de talento para ser artista, né? A minha avó era prostituta, ela teve 18 filhos naquela época, que naquela época as pessoas tinham muitas pessoas e deu todos, né? O contexto de pobreza onde eu nasci era um contexto que ele, junto com a pobreza, trazia abuso sexual, violência. Eu tive uma volta pro Uruguai que foi uma volta assim muito épica, porque eu saí de lá de ônibus, com um braço na frente e outro atrás, assim, e uma história assim fodida de coisa ruim. E eu voltei para a posse do presidente do Uruguai acompanhando o Bolsonaro. Hoje você chegar na presidência do Brasil, querido, não é eleição. É você agradar um sistema enorme de centenas de pessoas. A imprensa, ela é majoritariamente de esquerda, mas existe uma pequena brecha que faz com que você consiga cair na graça da imprensa e dos jornalistas. Você era uma bichinha que sofreu vários abusos e venceu na vida, então nós vamos te acolher, porque apesar de você não pensar como a gente, você está dentro da nossa pauta. Fala galera, começando mais um Bulldog Show e hoje um convidado que não é do meio da música, mas que com certeza vamos ter muito papo maneiro para estar conversando aqui. Agostinho, prazer ter você aqui com a gente. Prazer, obrigado pelo convite, Nada. Querido. É uma grande honra estar aqui. Nada, a honra é nossa ter você aqui com a gente. Mas então você tá afim de comer carnes de qualidade, embalada a vácuo, para de pensar besteira. Peça já o melhor kit churrasco do Rio de Janeiro. Kit King Churrasco é qualidade e praticidade para você. Porque além de ser uma delícia comprovada, Kit King, manda um negocinho pra cá pra ser comprovada mais de uma vez. Eles ainda entregam um kit completão na sua casa e vem duas novidades aí. Linha casa com vários cortes práticos pro dia a dia e linha de salgados Kit King. É claro que o gordinho aqui vai dar de salgado, né? Aquela friturinha, aquele negocinho. Faça o seu pedido então. Olhe na carnezinha do dia a dia, você que tem preguiça de ir na açougue, aquela história toda, já pede em casa, ó, papum, em kitking.com.br. Kit King Churrasco, qualidade de rei para vocês. É o meu primeiro podcast após me assumir transartista. Que é uma pessoa que não tem talento, mas vive de arte. Gostei. Não canta, não dança, não compõe. E a primeira vez que você assume esse transartístico? Não, tô brincando, porque eu fiz uma sequência de Reels que super viralizou na internet, que foi falando essas coisas, assim, falando que eu tava cansado de ser trabalhador, que eu ia virar artista. Então, assim, isso deve ter sido uma pauta como algumas outras que você já deve ter tido uns cancelamentos. Foi cancelado nessa ou não? Essa passou batida? Essa aí eu fui acolhido, mas eu acho que porque a gente está num momento assim do mercado, com todo respeito para você que trabalha nele, né? Mas é um momento onde você não precisa mais de talento para ser artista, né? Então, assim, eu sou de uma geração assim, sabe, raça negra, sabe? Porque assim, eu vejo a arte, para mim a arte, ela tá às vezes em áreas onde elas nem são valorizadas, né? Por exemplo, eu acho pagode uma mega arte. São letras reais e feitas assim com talento e um reajuste profissional, correto? Você precisa de uma estrutura para estar fazendo a música de pagode, que não é igual esses segmentos. Para começar, que você cantar com banda, meu amor, não é para qualquer um, né? Fazer tudo aquilo ornar. Eu acho que hoje, assim, como hoje tem essa coisa de qualquer pessoa poder ser artista, basta você se assumir sexualmente alguma coisa e ter um visual meio controverso e manda autotune, vai e faz uma carreira. Então eu tô brincando com isso na internet agora, mas é só pra tirar sarro mesmo. E conecta com as pessoas que entendem que a classe artística, ela tá assim, né? E a classe artística, muita gente, né, tem essa opinião, né? Que assim, hoje em dia acontece exatamente isso que você está falando. Só que em alguns casos, né? É um mercado, né? Mas muito pouca gente tem coragem de falar
como a maioria das coisas, justamente por a classe artística sempre ter que andar como um rebanho, né? Ninguém pode ali mas tá eu posso saindo. falar porque claro, a pessoa diz, o que você precisa para ser visto como uma figura pública? Ter visibilidade, correto? As pessoas comprar a sua vida profissional, que é o seu trabalho, e a sua vida pessoal. Eu já tenho isso, mas eu não me vejo como um artista ou como uma figura pública. Eu me vejo como uma pessoa que ela é interessante, porque para eu me posicionar como artista, apesar do meu trabalho também ser de uma viés de arte, eu entendo que eu deveria ter talento. Talento para compor, talento para criar, sabe? Então, como eu não me posiciono na qualidade de artista, eu consigo julgar o que eu considero que é arte, né? Mas assim, se hoje eu fosse não ter esse critério, eu poderia viver e me considerar e me apresentar como artista, entendeu? Entendi. Mas eu entendo que eu não tenho essa capacidade dentro do que eu considero que é um artista, que é uma pessoa que compõe, é uma pessoa que cria, que a partir das emoções dela, do que ela viveu, né, ela consegue criar uma obra e aquela obra toca as pessoas. Isso é arte, correto? Por isso que a gente às vezes vê arte vindo da comunidade, mas você não vê arte vindo de pessoas que compraram uma carreira, entendeu? É o que o povo sente, você vê isso nos números, né? A pessoa se reconhece na arte daquela pessoa que teve uma história e ela... Eita. Muito. O ar-condicionado tá direto em mim, aí vem tosse, não dá. Desculpa, gente. Me atrapalhou. Mas estamos bem, né? A gente dá Está editando. daqui a pouco eu entro e faço Ok, mais amor. foto. Não se preocupa. Mas vamos lá, voltando, né, que você estava falando, onde você vê a arte que é... Então assim... Mas um grande intérprete, por exemplo, né? Às vezes o cara não compõe. Um grande intérprete, mas é ele o que eu te consegue disse, tem passar emoção talento. Tem talento, tem através voz, daquela pelo letra. menos tem voz, né? Aham. E vamos lá, fugindo um pouquinho dessa área artística, um pouquinho mais para essa vida pessoal. Você é uruguaio, né? Nasci no Uruguai. Nasceu aonde lá? Minas, é no interior, bem no interiorzinho, uma cidade Bem no desse interior. tamanho, acho que tem 15 mil, 10 mil habitantes, uma coisa assim. E eu já vi a entrevista sua, né, que você teve, né, uma infância, momentos difíceis, saiu de casa muito cedo e foi morar já num salão. Foi, foi uma infância, é porque a gente que mora na América Latina tem esse passado colonizado, né? Então, assim, nos nossos países, né, que fazem parte da América Latina e nós fomos colonizados, tem ainda aquele resquício histórico de você ser uma pessoa descendente de uma família que nunca teve casa própria, que nunca teve formação na faculdade. E eu fui mais uma pessoa, né, dessas, assim como acho que hoje eu diria que 90% da população brasileira, uruguaia, chilena, argentina, enfim. A minha avó era prostituta, ela teve 18 filhos naquela época, que naquela época as pessoas tinham muitas pessoas e deu todos, né? E aí a minha mãe teve mais... acho que 7, o meu pai teve mais 3, eu não sei porque eu tô fora de lá uns 12, 13 anos, né? Então eu não sei como que está agora a nossa árvore genealógica. Estou com os meus irmãos que eu conheci até eu sair de lá, né? Aí depois eu acabei me ocupando aqui no Brasil, mas assim, eu nasci naquele contexto, cresci, como eu era o mais velho, eu só tinha um irmão mais velho depois de mim, mas ele morava com o pai dele. Eu acabei cuidando dos meus irmãos, enfim, fiz toda essa parte de provedor do lar, que é também comum, né, em famílias mais pobres, né, dos seus pais saírem para trabalhar e você ficar pendente da casa. E com 16 anos, mais ou menos, eu comecei a me estranhar com a minha mãe, porque assim, a partir dos 6, 7 anos, eu comecei a ter assim, características que lembravam a fisionomia do meu pai. E como ele tinha sido muito agressivo com ela começou a me associar ao comportamento dele. Então, qualquer coisa que eu fazia como criança, ela me repreendia, me vinculando ao meu pai, correto? Então,
começou a existir uma rejeição que ela extravasou quando eu tinha uns 15, 16 anos. Aí ela me botou pra rua. Eu fiquei uns 2 dias numa rodoviária. Foi uma fase assim, bem difícil da minha vida. Me prostituir, que assim, é um contexto muito comum em quem é LGBT, né? Você ser mandado embora, você ter que se prostituir, é bem assim, é um contexto que parece que faz parte da gente. E aí eu olhava o contexto de outras pessoas, sabe? E aí o que acontece, né? Você é botado pra rua, aí na sequência você começa a usar drogas e na sequência você acaba morto em algum momento da sua vida. Eu falei, eu não quero isso pra mim, eu quero ser rica. Eu sempre nunca gostei de ser pobre não, porque as pessoas romantizam a pobreza, né? Ai, porque eu amo ser pobre e não sei o quê. E, eu nunca gostei de ser pobre não, sempre tive pavor de ser pobre, porque assim, o contexto de pobreza onde eu nasci era um contexto que ele junto com a pobreza trazia abuso sexual, violência. Então assim, era um contexto que eu criei uma aversão. Entendeu? E eu entendia que com o dinheiro eu teria proteção, sabe? Porque com o dinheiro você mora num lugar bom, você tem alimento na geladeira e você tem segurança. Você chegou a sofrer violência, abuso? Todas as que você possa imaginar e mais um pouco. Mas eu Isso antes de sair de casa mesmo? Sim, até antes de sair de casa, até eu sair de casa, depois... Não, depois assim eu só tive uma fase difícil na minha vida, que foi quando eu cheguei no Brasil, mas eu sempre fui muito determinado e assim, eu sou uma pessoa que no que eu estiver fazendo eu vou dar o meu melhor. Então, sempre, desde que eu saí da minha casa, eu sempre fui a pessoa que se destacou em todos os trabalhos que eu estive, porque eu era de confiança e eu era pau para toda a obra. Então, assim, o que tivesse que fazer, eu fazia. Eu limpava o chão do salão, eu lavava o cabelo, eu lavava o lavatório, preparava tinta, eu ia na farmácia para cliente, eu ia buscar o filho dela na escola, se atrasasse a coloração. Amor, eu era tudo e eu sou tudo até hoje. Então, como eu sempre fui assim, não foi difícil me dar bem na vida. Assim, não é difícil se você pega assim hoje esse perfil de pessoas que a gente vê que tiveram uma infância triste e venceram na vida, é sempre esse perfil. Eram pessoas que elas conseguiam executar tudo com excelência. E se elas não soubessem alguma coisa, elas já entravam na internet e aprendiam a fazer, entendeu? E eu sempre fui essa pessoa. E aí deu certo. Só que eu fiquei 2 anos no Uruguai, né? Saí de casa com 15 para 16, fiquei até os 18, que eu fiz a maioria de idade. E aí eu fiquei... E esses 2 anos você ficou onde lá? Eu fiquei num salão onde eu trabalhava como assistente em troca de caça e comida. Aí quando eu fiz 18 em agosto, em fevereiro eu vim pro Brasil. E aí aqui foi um segundo momento que mas é porque eu já tinha entendido assim, que eu não ia, que lá eu não tinha lugar para mim, entendeu? Porque eu não queria ficar sendo um empregado para sempre, né? E como assim, essa minha infância, ela teve muitas coisas positivas na minha personalidade. Uma delas é que eu não gosto de receber ordem, nem de depender de ninguém. Então, assim, tudo aquilo que pudesse ser, que eu precisasse, que eu entendesse que seria importante para mim, eu dava um jeito de fazer com que ele fosse 100% meu, para eu não precisar dos outros. Então, eu não gostava de estar lá morando de favor, e para isso eu dava o meu melhor dentro do salão, para eu deixar bem claro que eu estava pagando para estar lá dormindo e comendo. E aí eu trabalhava durante o dia nesse salão, à noite, finais de semana eu trabalhei na alta temporada como barman numa boate gay, e aí também eu aproveitava para sair com algumas pessoas, entendeu? E ganhar um extra. Naquela época é porque assim, fazia parte da minha vida, hoje não faz mais, né? Mas eu sempre fui uma pessoa assim, que fez qualquer coisa para sobreviver, e dentro do contexto que eu tinha nascido, aquilo fazia sentido, entendeu? Hoje não faz mais sentido, graças a Deus. Mas, enfim, aí eu juntei um dinheirinho, que na época era muito, assim, R$800. Naquela época, com o real valia 10 pesos uruguaios. Era 8.000 pesos uruguaios, que aqui... Há 13 anos atrás, R$800 era um dinheiro bom, né? Porque acho que o salário mínimo naquela época era que R$500, R$600, né? Então, eu vou chutar, mas talvez seria quase 8.000 hoje em dia, né? 10 anos, bota aí, sei lá. Era de 6, era 7% bastante, ao assim, ano, no Uruguai era muito dinheiro. Aí eu comprei uma passagem de ônibus e eu não poderia gastar muito dinheiro, né? Porque eu precisava ainda ter dinheiro para ficar, né?
E aí deu para eu chegar em Florianópolis, em Santa Catarina. Para São Paulo já dobrava o valor, né? E aí eu entrei no ônibus e vim. Só que desde o momento que eu pisei no Brasil, eu matei tudo que eu tinha vivido no Uruguai e nunca mais lembrei de nada. Eu lembro assim quando eu tô contando em podcast, mas eu matei. Assim, aquela pessoa, para mim, ela morreu. Tanto assim que eu troquei até o meu nome. Agostinho, então E nunca mais voltei. Na verdade, assim, eu tive uma volta pro Uruguai que foi uma volta assim, muito épica, porque eu saí de lá de ônibus, com um braço na frente e outro atrás, assim, e uma história assim, fodida de coisa ruim. E eu voltei pra posse do presidente do Uruguai acompanhando o Bolsonaro. Então foi uma volta muito épica pra mim, sabe? Eu ter voltado. Mas... acho que eu fechei só esse com o principal ciclo. chefe de estado do país pra onde que você foi, né? Independente das pessoas, claro, gostarem ou não, a situação, ela foi uma situação muito, né? Enfim, e aí... Mas, assim, as pessoas têm esse ditado, né? Se eu fui pobre, não me lembro. Eu realmente, eu apaguei todos os registros. Não sou uma pessoa que vive hoje com o pé lá atrás, né? Porque eu entendo que aquilo lá me fortaleceu, fez com que eu fosse uma pessoa totalmente desvinculada de afeto aqui no Brasil. Então, eu vejo hoje muitas pessoas que querem migrar para outros países, mas os pais ficam no país de origem, fica a família, aí fica 4, 5 meses fora, volta. Eu não tive isso, entendeu? Porque eu não tinha nada lá, né? Não tinha nada lá. Então, quando eu cheguei aqui, eu entrei de cabeça no trabalho, né? Porque eu não tinha mais nada que... Começou a trabalhar no salão também lá em Floripa? Comecei a trabalhar em Florianópolis num salão. E aí o que acontece? Como eu não tinha documento na época, não tinha como me registrar na carteira de trabalho. Então, assim, todo mundo saía ganhando, né? O empregador conseguia ter uma pessoa ali de alta performance e pau para toda a obra, porque eu era a única pessoa que trabalhava no salão de segunda a sábado. Segunda-feira o salão abria para fazer faxina e eu ia lá atender cliente. E rapidamente eu me tornei profissional, né? Rapidamente me tornei profissional. E assim, eu não sei explicar, mas eu acredito que foi realmente essa combinação de eu ser uma pessoa de confiança. Até hoje eu sou, as pessoas reconhecem isso, eu sou uma pessoa que entra muda, sai calada e faz o que tem que fazer com excelência, entendeu? E isso é uma coisa que no Brasil não tem. Não. Entendeu? Quando você tem uma relação muito difícil, comercial, né, dentro de uma empresa, primeiro que as pessoas estão doutrinadas para achar que você está explorando elas e que só você está ganhando. Então você tem uma relação com o seu colaborador como se você fosse um escravizador. Você está entendendo? Então eu não tinha isso com os meus patrões, porque desde o momento que eu estava lá tirando o meu sustento, né, como acontecia, eu estava em comum acordo, entendeu? E isso fez com que eu sempre conseguisse rapidamente crescer em todos os lugares que eu trabalhei. Era muito fácil eu chegar hoje... Em salão de beleza é assim, você pode ser profissional, mas você chega no salão como assistente. Então eu fui crescendo dentro dos salões de beleza, mas eu sempre entrava como assistente. Mamô, 2 semanas eu já estava com cliente dos outros profissionais da minha cadeira. Então eu sempre fui uma pessoa cobiçada, odiada, detestada, porque eu nunca fiz questão de ter amizade dentro do trabalho. Eu ia lá para ganhar dinheiro. O meu foco sempre foi faturar. Eu não ia lá para fazer amizade, para ter vínculo afetivo com as pessoas. E eu estava lá como se fosse assim Era assim, né? Eu acho que salão é assim, quem fatura mais é quem tem o melhor desempenho. Então, como eu era altíssima performance, e eu sempre fui uma pessoa que não gostava de sair finais de semana, nunca gostei de fumar, de usar drogas, de beber em excesso, eu era a pessoa que estava sempre disponível para os clientes. Então, assim, noiva de domingo, eu pegava todas. Porque sábado o povo saía para beber todas, ou se drogar, ou simplesmente não queria trabalhar no domingo, entendeu? Então, tudo isso fez com que eu crescesse muito rápido. Eu cheguei no Brasil em 2014, em 2016 eu estava em Dubai. Entendeu? Fazendo feira de beleza. Então, como é que foi essa mudança pra você, assim? Foi natural, porque eu sempre soube que eu não ia ser pobre a minha vida toda. Aproveitando, entrando nesse tema, né, que eu já tava pra te fazer essa pergunta.
Por que você acha que tem essa cultura, né? Não sei se no Uruguai, tá? Como os países sul-americanos também é assim, mas dessa relação, como você mesmo começou, né, de ser rico, né? Quase essa abominação, né? Quase quem tem rico, né? Diferente dos Estados Unidos, da Europa, tem quase uma ojeriza, né? Eu nasci. Assim, aquele cara é do mal, quase porque ele tem um carro legal, assim. Olha, isso aí infelizmente, é a doutrina da pessoa colonizada. Porque eu na minha casa, dentro da minha casa, eu ousar em dizer que eu queria me formar e fazer faculdade, era uma coisa assim... arrogância, prepotência, falta de humildade, sabe? Então, assim, você tem que ser pobre e se fuder, porque as pessoas entendem que ser humilde é ser um fudido, entendeu? E eu nunca achei, não, eu consigo ser humilde dentro da minha realidade. O que é pra mim ser humilde hoje? Eu pegar a parte do meu dinheiro e ajudar pessoas que precisam. Reconhecer que eu já passei por essa situação e eu tentar ajudar. Isso, para mim, eu considero dentro da minha realidade ser humilde, né? Agora, tem essa cultura assim, de que qualquer pequeno sonho que você possa ter, que seja uma desconfiguração do contexto onde você nasceu, é falta de humildade e tudo mais. E as pessoas também demonizam o dinheiro, elas demonizam o capitalismo, elas demonizam tudo aquilo que remete a uma posição social de uma minoria, porque ser rico é uma minoria, mas hoje com a internet eu acho que seja acessível para todo mundo, tanto assim que a gente vê o tempo inteiro pessoas em ascensão e quem está conquistando novos espaços no mercado e consequentemente dinheiro são pessoas que vieram de origem mais pobre, né? Quer pedir para a Rafa descer? Porque dá para ouvir daqui. Pede para ela descer e ficar lá embaixo. Porque tem assim, né? Por exemplo, né? Eu sou católico, mas você vê que na cultura judia não tem essa abominação, né? A riqueza, pelo contrário, né? Assim, na igreja católica tem. Você ter esse conforto para passar para suas gerações, né? Mas assim, essas assim, tiradas de contexto de frases bíblicas para a doutrinação da sociedade, ela sempre foi muito característica da igreja católica. Eu, claro, respeito super qualquer tipo de religião, todas, né? E eu circulo entre pessoas que são mais com esse viés cristão, né? Eu conheço muitos judeus, católicos e evangélicos, mas eu entendo que historicamente a igreja católica ela influenciou muito a sociedade para que fosse pobre, com um viés socialista cristão, com aquele papinho de que as pessoas mais pobres iam herdar o reino dos céus. E nesse papinho, e junto com o vínculo direto que a Igreja Católica sempre teve com os ditadores, acabou fazendo com que fizesse sentido na cabeça das pessoas ser pobre, entendeu? Por uma questão de fé. E eu acho isso aí totalmente errado. E eu faço essa crítica, se publicamente, apesar, né, de não deixar de respeitar, entendeu? Mas eu acho que foi um uso errado da palavra de Deus para influenciar a sociedade e hoje a gente está colhendo os frutos, né? Eu acho que todo mundo gostaria de ter o mínimo de um conforto, né? Ter uma cama para dormir, todo mundo, né? Meu amor. Ter um ar-condicionado para não suar no calor. Inclusive o Papa. Exatamente, né? Você vai no Vaticano, né? Não tem pobreza nenhuma por lá, né? Eu acho que assim, esse podcast ele vai render muita coisa, né? Porque a gente pode falar de todos os assuntos que você quiser. Mas a influência religiosa na sociedade ela é muito pesada. Claro que a gente entende que o básico, né, para o bem-estar da gente, a gente encontra nas religiões, né? Não roubar, não matar. E isso aí é algo que você compartilha em praticamente todas as religiões. Não fazer mal ao outro, amar o próximo. É uma coisa que você vê em comum, assim, em praticamente 90% das religiões. Então a religião ela tem um papel essencial na sociedade. O problema realmente é quando é na mão de qual líder vai cair aquela influência, entendeu? Na mão de quem, né? Por exemplo,
o espiritismo ele é muito forte no Brasil, mas ele caiu na mão de quem? Do João de Deus, que era a pessoa errada para ser líder e cuidar dessas pessoas, e deu no que deu, entendeu? Então o problema O espiritismo, é assim, eu não entendo, né? Mas tem algumas vertentes, ele acaba tendo... Eu vejo que ele sofre um pouco de preconceito, né? Assim, grande parte da sociedade tem como, né, algo que não entende muito bem e acaba não associando tão bem, muitas das vezes, quando você fala que você é cristão, que você é judeu, Olha, que você é católico, né? eu gosto de ler, eu leio bastante. E eu realmente assim, vejo que o ponto em comum com as religiões de matriz africana... eu não lembro como que é o nome do pai de santo da Anitta, mas eu sigo ali no Instagram. E assim, eu vejo que ele é uma pessoa assim, super família, super... ele é muito família, ele é muito assim, conservador, ele tem valores que preservam o ser humano. E que eu vejo que isso é em comum em muitas religiões, né? Agora, é claro, tem gente que utiliza a religião dele, que é de matriz africana, para fazer o mal. E aí a gente volta no que a gente estava falando. Alguns líderes religiosos, independente da religião, que utilizam ela e a influência para fazer coisas erradas, né? E aquilo gera, sim, um problema na sociedade que ele acaba se arrastando por gerações, né? Você tem alguma religião? Você se identifica diretamente ou não? Eu amo a vida de Jesus, assim, eu sempre tive paixão pela história de Jesus e eu encontrei o melhor retrato da vida de Jesus na igreja evangélica. É onde eu realmente, assim, para mim tudo faz sentido. Você frequenta? Aham, sim. Ah, bacana. Sim, mas eu sou, assim, uma pessoa que consegue diferenciar você ser apaixonado por Jesus e você ser apaixonado por um líder religioso e entrar numa caixinha de interpretações pessoais. Eu diferencio bem. Diferencio bem e me posiciono dentro da igreja com alguns discursos assim que eu não concordo, né? Por exemplo, um discurso que tem muito no meio cristão é essa conversão de você ser um homem gay e deixar de ser gay e casar com mulher. Isso não existe. E eu faço questão de explicar, de desenhar, né, que isso aí vai levar o quê? Um casamento fracassado com uma mulher falida emocionalmente porque não se sente desejada pelo marido. Entendeu? Uhum. Ou pior, ser traída com outro homem, que é o pior que pode acontecer hoje para uma mulher, né? Como eu trabalho com mulheres há muitos anos, eu sei que isso é real. Então tem algumas... Você acha? Eu, por exemplo, se um dia eu fosse ser traído, espero que nunca. Eu preferi ser traído com outra mulher. Ah, pelo menos era outro time, ela mudou de esporte, não tem o que eu posso fazer. Não, mas eu não perdi por um. Não foi que eu entrei em campo e perdi. Ela resolveu jogar handball, jogo futebol. Isso, e aí então. Mas isso é um. Perdendo futebol pro futebol, que é mais triste, né? Tu fala, porra, que drible que esse cara deu que eu não dei, mano. Mas isso é porque. Sim, tem... É muito pessoal, né? Assim, talvez a dor da mulher seja diferente. É bem pessoal, né? Mas isso aí é uma construção cultural dos homens acharem... sim, por exemplo, é muito normal o homem querer fazer... incluir um terceiro no casal e ter que ser outra mulher, né? Agora, outro homem ninguém quer, entendeu? Não. Entendeu? Normal não. É quase regra. Só que tem os que admitem e os que não admitem, né? Então é isso. Se perguntar para um homem, tu gostaria? Não querendo dar uma de feminista aqui, mas seria assim, um traço meio machista, entendeu? Sim, assim, eu acho que é questão de gosto, assim, né? Machismo dentro de... Machismo pra quem, né? Porque tem mulheres que acham o mesmo também, né? Eu acho que é questão de gosto, né? Sim, não sei. Eu sou bem observador do que acontece na sociedade, entendeu? Porque eu acho que a gente não tem que se alimentar de tudo. Uhum. E isso acaba fazendo com que a gente tenha uma visão das coisas e consiga reagir de uma maneira em que é fora do padrão. E esse fora do padrão, quando você é uma figura pública, onde tudo que você faz converte à venda, ele é uma boa estratégia, entendeu? Uhum. Então, assim, esse seu posicionamento é mais por estratégia ou é por sentimento? Porque você tem um posicionamento... Não, tem que ter a identificação.
para você não ser um personagem, correto? Agora, dentro desse reconhecimento, você não precisa falar amém para tudo. Eu não falo amém para tudo. Porque você tem já até vi, às vezes foi cancelado, e assim, você tem um posicionamento distinto, digamos, do que Sim. Toda essa comunidade LGBT. Mas vou te dar um exemplo. Até hoje em dia eu fico até com medo de falar, porque LGBTQIA+. QIA+. Vou te dar um exemplo, tá? Eu entendo, Agostinho, ser humano, eu entendo que uma sociedade saudável é uma sociedade que respeita valores conservadores, que são, na sua maioria, valores cristãos, apesar de muitos serem em comum com outras religiões, correto? Como eu te disse, a gente vê pessoas de religiões de matrizes africanas que acreditam que a família é a base da sociedade. Incrível, você está entendendo? Eu acredito também que a família é a base de uma sociedade saudável. Agora, isso, eu ser uma pessoa que acredita que o sistema socioeconômico da direita, com a influência da fé, gera uma sociedade mais saudável, quer dizer que eu sou a favor de violar direitos de pessoas LGBTs que ia mais? Não. Eu não sou, entendeu? Uhum. E assim, só que tem muitas informações que elas também não são divulgadas, porque, por exemplo, como é que a gente, que você está, sei lá, que você é de direita, e a direita ela é opressora, mas a maior bancada de mulheres da história do país foi na direita. O primeiro transgênero foi da direita, que foi Tami Miranda, eleito pelo PL. A primeira indígena a se formar dentro das Forças Armadas é da direita, a Silvia Wapim, que ela inclusive também foi atriz da Globo. Então, é isso, as pessoas terem acesso à informação, aí que já é um outro assunto de podcast, né? Acesso à informação. O que realmente é acesso à informação, o que é real e o que é doutrina. Porque mesmo com o digital, continua tendo uma doutrina, né? Sim, assim, eu aqui no podcast tenho exemplos claros, né? A gente fez as entrevistas, né? Nossa, mas antes da eleição, um corte entrega, o outro corte eles não deixam nem impulsionar. Mas quando não deixava nem monetizar, nem impulsionar. Era o mesmo corte. Um convidado falava que ia votar X, um falava que ia votar Y. Um chegava a falar, regras não sei o que, e travava. Mas eu acho que assim, se o mundo está assim, a gente tem que entrar no jogo e saber jogar. Por exemplo, a direita toda declara guerra contra a imprensa. Meu amor, eu sou o amado da imprensa. A imprensa me ama. A Folha de São Paulo me ama, que é totalmente de esquerda, entendeu? Então, assim, até onde a gente fazer o que todo mundo faz, aí é que eu volto, é conveniente, entendeu? Agora, por exemplo, eu lancei uma linha de cosméticos assinada pela Michelle Bolsonaro na minha linha. Toda a imprensa falou bem, entendeu? Então, assim, a imprensa, ela é majoritariamente de esquerda, os jornalistas são, sim, mas existe uma pequena brecha que faz com que você consiga cair na graça da imprensa e dos jornalistas, que é assim, quem você era antes de se tornar quem você é. Entendeu? Você era uma bichinha que sofreu vários abusos e venceu na vida, então nós vamos te acolher, porque apesar de você não pensar como a gente, você está dentro da nossa pauta. Uhum. Entendeu? Eu sou incrível, mano. E vou te falar, e uma coisa que é bem importante, falando sério, você tratar as pessoas com civilidade, né? Então, por exemplo, agora eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo que me ajudou muito nesse meu lançamento. E as pessoas de direita que me seguem meio que me cancelaram. Falaram assim, nossa, você vai dar entrevista para a Folha de São Paulo, que absurdo. Eu falei assim, gente, se acalma. Né? É só você saber tratar bem as pessoas, tratar com educação e entender. Por exemplo, o que eu entendo hoje da imprensa, sim? Que quem é formado em jornalista entende que em alguma parte da história os militares foram um pouco violentos com a classe deles. Então, automaticamente, qualquer figura que represente os militares pensa igual.
né? E aí, tipo, eles esperam realmente o pior, ainda que não seja, porque se hoje a gente parar para avaliar durante os 4 anos do governo Bolsonaro, ele nunca agiu de maneira violenta ou opressora com a imprensa, mesmo ele apanhando 24 horas por dia com informações distorcidas na maioria das vezes. Então eu entendo que existe essa resistência por conta da história recente do Brasil entre militares e jornalistas. Então quando você marca uma entrevista com um jornalista de esquerda, igual eu já fiz milhares de vezes, eu já chego logo me posicionando e falando que eu entendo a dor que a pessoa tem, mas que eu quero que ela me ouça e que não tire nem adicione nada na minha fala. Uhum. E existe um respeito, entendeu? Você falou, né? Claro que eu também falo que eu estou gravando, que eu vou mandar pro meu jurídico, entendeu? Claro que tem a relação. Você falou aí da Mas relação... eu acho que assim, no fundo, assim, a civilidade, ela é bem importante, se a gente realmente saber conversar com as pessoas, ainda que a gente não concorde com nada do que elas estão falando, mas assim, manter o respeito, entendeu? Mas não é para qualquer um, eu acho que eu sou uma pessoa que sabe fazer. Você falou, né, da questão da imprensa. Porque eu não tenho vaidade. Tipo assim, eu não chego para dar uma entrevista para um jornalista de esquerda na qualidade de um ser superior que tem mais visibilidade e mais seguidores e que eu posso destruir a reputação dele assim como ele vai destruir a minha. Não é assim que eu fico agindo. E realmente eu tenho um espaço dentro da imprensa de esquerda que acaba convertendo para a direita, né? E acaba a própria imprensa dando porque eles querem esse clique, né? Mas eu consigo converter, porque assim, falando de tudo, né? As pessoas que a gente tem que trazer para o nosso lado não estão na minha rede social, porque quem está na minha rede social concorda com tudo que eu falo e se reconhece no meu discurso. A pessoa que eu preciso trazer para o meu lado é a pessoa que está lá, naquele meio de comunicação que fala com aquela audiência. E eu sei falar com aquele pessoal. Não é na Jovem Pan que você vai conseguir um público muito diferente do seu, né? Por exemplo, na Jovem Pan, o público que assiste é o público que já me conhece, segue, né? Já me segue. Exatamente. Folha de São Paulo, Revista Veja, não. Aí te fazer a pergunta, você comentou aí da questão até do Bolsonaro com a imprensa. Você acha que o Bolsonaro perdeu a eleição por causa dessa relação dele com a imprensa? Se ele tivesse tido um pouquinho mais de traquejo com a imprensa desde o início. Porque assim... Igual você falou, você sabe... Você falou, eu sou esperto, eu jogo o jogo. Né, assim, tem uma imprensa que é uma coisa só. Você falou, eu consigo ir lá na Folha e ter espaço. Eles me apoiarem. Sim, tem que ter uma certa malemolência. Você não é mais só um líder de oposição no plenário. Você tá na posição onde você tem que... Se ele tivesse tido ali, né, um pouquinho mais de traquejo quando ele parava ali naquele planalto, naquela bancada que ele gostava, eu acho usado que assim, palavras um pouco mais bem colocadas. Assim, as reações que ele teve foram reações humanas. Perfeito. E que dentro de um contexto de você ser uma pessoa que apanha o dia inteiro, elas são bem normais. Eu já fui muitas vezes vítima da mesma imprensa que eu dou entrevista. Tipo assim, já falaram umas coisas. Por exemplo, esses dias, a Michelle fez um stories comigo falando que eu estava sendo vela em Libras. Vela em Libras. Vela em Libras. Porque eu estava acompanhando ela para encontrar um marido. E a imprensa postou que eu estava ganhando em libras. O que é ganhando em libras? É uma pessoa que está sendo paga na moeda mais valorizada do mundo, que é a libra do Reino Unido, correto? Amor, até eu conseguir corrigir essa matéria, todo mundo já tinha visto, entendeu? E fez o quê? Que uma parcela das pessoas que leu aquilo lá entendesse que tinha alguma configuração de pagamento, você está entendendo? Então, assim, eu acho que a imprensa, ela é bem, assim, com ele, bem sem profissionalismo, assim, bem sem profissionalismo, Concordo como eu te disse. Com muitos pontos que você falou. Agora, mas você ter reagido, talvez, de uma maneira explosiva e humana,
teria sido, talvez, como você mesmo falou, porque eles... o melhor relacionamento para isso que você eu preza? acho que eles já estão tendo que escolher entre o líder que convém a eles e a oposição. É diferente de como eu sou visto pela imprensa, né? Que ainda que eu esteja na direita, eu sou uma figura representativa para uma causa que ela acaba sendo uma causa que também envolve pessoas de direita, né? Porque só pelo fato vamos supor assim, né? A pauta humanitária da esquerda é referente aos direitos das pessoas LGBTQIA+, correto? Eles entendem que também é importante a nossa presença em espaços específicos e eles sabem que eu estando com a esquerda ou não, eu ainda sou uma figura representativa da comunidade LGBTQIA+, na direita. E, consequentemente, a minha figura faz com que pessoas, de repente, que seriam conservadoras ao ponto de ter dificuldade de aceitar um filho LGBTQIA+, comecem a ter essa flexibilidade. Porque elas conhecem o Agostinho, entendeu? Uhum. E aquele pai, aquela mãe pode entender que o filho dela, porque hoje é uma confusão, né? Porque as pessoas, não é que elas não querem só que o filho seja LGBT, elas não querem que seja LGBT de esquerda. Se for de direita, acho que é mais fácil de aceitar, entendeu? Porque as pessoas entendem que aquilo lá vai ser uma construção com características bem aversivas que vão contra os valores dela, entendeu? E a esquerda sabe disso, que eu sou uma figura representativa, assim como a Silvia Wayampi, que é indígena, também é, entendeu? Tá, então deixa eu só reformular a pergunta. Tem o viés ideológico, mas tem a representatividade, tá, entendeu? Assim como a esquerda pegou vários pastores durante a campanha para trazer para lá, para levar a representatividade, entendeu? Tá, mas porque depois então, descartou, deixa eu né? te fazer uma outra pergunta. Você já não deixou uma, ou talvez algumas vezes, de ter uma reação humana? Sempre. Por... Querido, inteligentemente, saber que aquilo não poderia ser o melhor para você? Olha só. Por mais que você tivesse, no caso do nosso ex-presidente. A minha vontade é de ficar pele embaixo da minha unha, de rasgar a cara. Tem gente que me tira do sério. Mas, meu amor, eu abro mão de todas as minhas emoções para focar no meu objetivo. E o meu objetivo é que aquilo seja tirado do ar ou seja corrigido. Então mas chegamos no ponto da minha pergunta inicial. Mas isso se é o porque ex-presidente eu sou uma pessoa que tem uma vida incrível, um pouco mais dessas emoções, ele não teria talvez tido mais chances de chegar no objetivo final, que era a reeleição? É que isso ia ser humanamente impossível, no caso dele. Porque assim, eu consigo fazer isso porque eu não tenho outras prioridades, entendeu? Mas ele tinha outras prioridades e outras responsabilidades. Eu consigo porque a minha vida é o quê? Acordar de manhã, passar um creme no rosto e colocar o link e compra aqui. Essa é a minha responsabilidade hoje. Né? Tá, mas você acha que, independente de outras responsabilidades que ele tinha... Eu sei o que você está querendo. A articulação com a imprensa é importante? É muito importante. Sim. Acho que não era nem articular, não. Era só não... era só não entregar tanta munição pra eles. Assim, de bandeja. Assim, uns termos... Assim, Isso aí é uma coisa, assim, interna minha. Porque, assim, eu, Agostinho Estratégia, discordo. Eu, Agostinho, fã do Bolsonaro, amo, entendeu? Então eu tenho uma briga interna com isso. A gente sabe que isso ia gerar... É uma briga interna, porque, tipo isso ia gerar? Pra mim, os momentos mais épicos da carreira dele é ele indo pra cima do povo, entendeu? Entendeu? É ali que eu conheci, e é isso que as pessoas gostam dele, entendeu? Porque ele se levantou contra um sistema onde você vê que o voto é o menos importante, meu amor. Você tem que agradar a imprensa, você tem que agradar os sindicatos, você tem que agradar as religiões, você tem que agradar os empresários, os banqueiros, e o voto vai ser assim o sol que vai te dar o último, entendeu? Então, assim, hoje você chegar na presidência do Brasil, querido, não é eleição. É você agradar um sistema enorme de centenas de pessoas. Só de sindicato tem 4 milhões de votos no Brasil. Então, quando você vê assim, você tem que, às vezes, ir contra os seus valores para agradar. Por exemplo, para ele agradar a imprensa, ele ia ter que ser totalmente contra os valores dele.
Porque desde o momento que ele se posiciona contra... Concordo, eu acho que não precisava o meu posicionamento é que não precisava agradar a imprensa. Era não usar palavras e termos que dessem tanta munição para a imprensa que já era um adversário, entendeu? Era um pouco mais da estratégia que você usa, já Agora que tinha um objetivo muito grande, que era uma reeleição. Cara, a Rede Globo, Que é babado, né? Nossa, eles são assim... Sim, eu acompanhei realmente... muito, assim, em época quando começou a pandemia, né? Eu, empresário, Tem- eu acompanhei muito ali. Eu fiquei uns alguns- 2, 3 meses que eu via 24 horas. Tem alguns meios de comunicação que batem em todo mundo, tipo assim, Estadão, bate em todo mundo, assim, é meio que eles não têm lado, assim, eles batem real em todo mundo. Agora tem os meios de comunicação que se rasgam pra esquerda, que é uma coisa louca, assim, que tu fala assim, meu Deus, mas cadê o profissionalismo, entendeu? Não, mas já sabendo disso, você, não podia segurar de chegar lá e falar uma palavra inadequada, às vezes, pra uma jornalista, aquelas coisas que a gente sabe que de vez em quando ele passava um cadinho do tom, entendeu? E entregava uma munição que pra estratégia final, assim, né, eu que, né, declaradamente, né, votei, pra estratégia final a gente sabia que era munição que tava dando, né, para o adversário, já se sabia que era adversário. Então, assim, quanto menos você der a munição, né? É difícil, porque assim, eu consigo, mas como eu te disse, porque eu não apanho o dia inteiro igual ele, né? E eu não tenho tantas responsabilidades. Mas assim, a gente tá falando agora, a gente tá partindo para um outro assunto, que é um assunto assim de domínio das emoções. É uma coisa assim... Que é difícil demais assim, você apanhar e tratar todo mundo como se nada tivesse acontecido, sabe? E ainda mais falando coisas assim, bizarras, tipo assim, coisas assim, que é muito mentira, que é uma coisa louca. É uma coisa louca que tu fala assim, meu Deus, tipo, não é possível que estão falando. Eu sei porque eu já vivi na minha pele. E assim, realmente, se o meu foco não fosse, porque eu acho que assim, ainda que eu veja toda essa injustiça, né, e esse posicionamento assim, bem radical da imprensa, eu ainda considero importante eu ser uma pessoa que tem as portas abertas nela, entendeu? Porque em algum momento isso acaba convertendo pra gente, como eu te disse. Então, porque é lá que eu sou visto por pessoas que acabam tendo um olhar mais humanizado do Bolsonaro, que porque assim, ele é uma pessoa muito humana, mas ele não é manipulador, ele não usa ele ser uma pessoa humana para entrar na mente das pessoas, entendeu? Ele não gosta disso, igual outras figuras políticas que fazem isso, né? Então assim, ele é aquela pessoa pública e privadamente, né? Então ele não vê estratégia em ser como ele é no dia a dia, né? Ou em forçar como ele é no dia a dia. Isso é uma coisa que eu admiro muito dele. Mas eu acho que assim, pelo fato da imprensa sempre colocar ele como uma pessoa extremamente homofóbica e eu estar dentro da casa dele, eu fazer parte da vida dele e eu conseguir ter um espaço na imprensa para levar esse discurso, humaniza bastante. E aí, no fim, é o que a gente quer mesmo, né? Que as pessoas entendam que ele é um ser humano normal, ele não é um psicopata que não sente e faz as coisas só na estratégia porque tem que pensar sempre no que é mais inteligente. Ele é uma pessoa normal, que tem emoções, entendeu? Da onde veio essa amizade? De 24, perdão, quando foi que você falou? Eu conheci ele... Você mudou pro Brasil? Você falou? Foi em 2013. Não, mas eu conheci ele na campanha de 2018. Vim na casa dele aqui no Rio, assim, pra conhecer ele, mas eu já gostava dele, assim, eu sou uma pessoa, sempre falo isso quando encontro os apoiadores dele na rua, que eu tenho esse privilégio de eu ser uma pessoa que era fã e hoje tá perto. Mas eu já gostava dele, já tinha sido cancelado no Facebook em 2017, tá? Por conta dele, antes de conhecer 2016, 2018, antes das eleições, eu gravei um podcast bem forte na comunidade LGBT que nunca foi pro ar, porque eu falei que adorava Bolsonaro, nunca foi pro ar. Então assim, eu já tinha apanhado por conta dele em alguns momentos da minha vida. E aí eu fui na casa dele, assim,
sem compromisso, só para conhecer mesmo, bater uma foto, e eu ia continuar a minha vida normal, né? Ele se elegeu e aí a Michelle me convidou a fazer um trabalho voluntário com ela no hospital oncológico, porque eu já fazia isso. E aí a gente ficou amigo. Foi através do trabalho voluntário, que é algo que eu gosto muito de fazer, e ela também. E muita gente acaba que confunde, acha que tem alguma relação da sua profissão e não tem nada a ver, né? Você realmente virou amigo dela. Isso é uma coisa muito louca, porque para você ver como a imprensa realmente não tem acesso à verdade. Muita gente fala o maquiador da Michelle. Por exemplo, teve vários momentos, eu só fiz maquiagem nela 2 vezes em 4 anos. 2 vezes, tá? Mas tem vários momentos em que a imprensa me colocou como responsável por ter maquiado ela, e quem se maquiou foi ela. E a gente sempre brinca disso, fala assim, amiga, sabe o que é mais incrível? Que você deu um up na minha carreira, sendo teu maquiador, sem eu nunca ter te maquiado. Porque até hoje a imprensa fala que eu maquio ela, eu não maquio ela, ela sabe se maquiar. Tem cantor agora que tá morto. Deu up na carreira contando mentira, sem lançar música. Meu Deus. Quem? Quem seria essa pessoa? Quem é hoje em dia? Que tá o Mr. Mentira da internet. Que trouxe a Gisele Bündchen. Ok. Eu tava vendo uma coisa assim, né? Mas, enfim. Eu vi alguma coisa assim. Perdão, eu te cortei. Então, não. Você tava falando que ela deu up na sua carreira de maquiador, se você tipo nunca assim, ter maquiado ela. E aí, tipo assim, por exemplo, no velório da rainha da Inglaterra, no enterro, né? Eu comprei o meu aéreo e fui de voo comercial porque eu queria acompanhar ela, sabe? Queria acompanhar eles, e de lá eu fui para Nova York. Mas quando eu cheguei no hotel, onde eles estavam era na embaixada. Ela já estava maquiada, só que saiu em tudo que era jornal. Que ela levou o maquiador. Que a produção tinha sido minha. E, na verdade, naquele momento eu tinha feito algo nada a ver. Eu conversei com algumas amigas, com uma amiga minha que faz vestidos e com uma outra que faz o caquete, acho que é o nome, não sei como que é o nome, daquele chapéu assim, que eles usam. Uhum. E foi essa intermediação que eu fiz, mas assim, eu não fiz a maquiagem, mas até hoje as pessoas falam... Você não foi no voo com eles? Não. Você já sofreu críticas por isso, né? Mas eu nunca andei de FAB. Eu andei de FAB duas vezes. Uma foi... Porque assim, quando o presidente está viajando, ele pode levar quem ele quiser. Uhum. E aí eu acompanhei eles para o Uruguai, que foi a primeira vez. A segunda foi no hospital com câncer. E a terceira foi para fazer um casamento comunitário em Brasília. Mas eu peguei carona, tipo assim... Porque eu precisaria me adequar à segurança dela. Então, por exemplo, o casamento comunitário foi em Brasília. Eles fizeram alguma entrega aqui em São Paulo. Eles ficaram, 3 dias em São Paulo. E aí teve várias entregas que eles fizeram. E voltaram para Brasília. E aí, como eu tinha lugar na aeronave, eu consegui pegar carona para fazer trabalho voluntário num casamento comunitário. E aí eu fui super criticado por isso. Eu nunca viajei, nunca fiz nada que não fosse realmente fazer trabalho voluntário, né? E aí outro foi o hospital oncológico, que assim, eu moro em São Paulo e o hospital oncológico fica em Barretos. Aí não tem voo e de carro seria 6 horas, né? Uhum. E eu não consigo viajar de carro. Não consigo, tenho muita crise de ansiedade quando viajo de carro, mais de 1h40, 2 horas. E aí eu preferi comprar um voo. Eu comprei no meu cartão um voo de São Paulo para Brasília, para me adequar também à segurança dela, e sair de Brasília com ela para o hospital oncológico, entendeu? Então eu fiz esse bate-volta, e aí eu comprei a minha volta no meu cartão de Brasília para São Paulo novamente, entendeu? Mas assim acontece. Entendeu? Você liga hoje em dia para cancelamento ou nem te abala, ou não? Dá ainda um... O cancelamento, ele não é para quem quer, ele é para quem pode. Porque primeiro que para você ser cancelado, você tem que ser no mínimo relevante. Ninguém cancela gente irrelevante. Então, como eu entendo que eu sou uma pessoa relevante, por isso que eu sou cancelada, e eu entendo o contexto, qual é o contexto hoje, né, dos cancelamentos que eu sofro? Tem
um grupo de pessoas que eles têm até uma vida parecida com a que eu tive, passaram pelas mesmas dificuldades ou parecidas, mas não conseguiram os mesmos resultados. Então, a maneira de validar dentro de si e amenizar, às vezes, até aquela sensação de fracasso, de tipo assim, eu estou na frente de uma pessoa que poderia ser eu, mas não sou, é tentando acabar com o que eu construí. Entendeu? Porque é uma maneira de amenizar a própria dor e a sensação de fracasso. E eu sei porque eu fico muito olhando o perfil dessas pessoas que me cancelam e é sempre um perfil assim muito parecido com o meu. Alguns são profissionais da área da beleza que fazem até um bom trabalho, mas a carreira não vingou. E outros são LGBTs, né? Que tem um perfil parecido com o meu, de se apresentar na internet, mas ninguém se interessa pelo trabalho. Então, são essas pessoas. E o que acontece? Como elas me cancelam muitas vezes com notícias que são falsas ou com distorção do que eu disse, do outro lado tem a pessoa que sabe quem você é, sabe o que você disse e que entende que você está sendo injustiçado. Então ali tem uma brecha no cancelamento para você transformar ele em faturamento. Os meus picos de faturamento são sempre quando eu sou cancelado. Inclusive agradeço muito essa turma, porque apesar deles terem esses sentimentos assim, bem doentios do ser humano, que é a inveja e a raiva, que são sentimentos assim, bem primitivos e de gente que realmente se não tem inteligência nem domínio das emoções, mas eles conseguem promover o meu trabalho e a minha carreira. E isso, inclusive, faz com que eu seja uma figura admirada por uma pequena parte da esquerda, que são as pessoas de esquerda que se reconhecem com a minha trajetória, apesar de não concordar com o meu posicionamento político. Então, quando eu sou cancelado, eu ganho visibilidade nacional e, às vezes, até mundial, e eu aumento muito o meu faturamento. Mas porque eu sou uma pessoa real, eu não estou mentindo e as pessoas entendem que eu sou merecedor do que eu construí e que eu estou sendo injustiçado. Então, acontece realmente esse sentimento de me abraçar. E aí, no abraçar, vem a honra pelo meu trabalho, que é comprando o que eu vendo. Você ainda é cancelado? Porque, assim, só uma... Eu fui cancelado agora esses dias, porque eu lancei dentro da minha marca uma linha assinada pela Michelle Bolsonaro e eu quero lançar com outras figuras públicas também. Porque as pessoas, elas não estão entendendo que eu também estou numa outra fase da minha carreira, que eu estou numa fase onde a minha marca ela se tornou maior do que eu. Antes, eu era o influenciador que vendia os produtos dele. Hoje, as pessoas compram a minha marca sem saber quem eu sou. Tem gente que não sabe quem eu sou, mas que compra porque aquele produto resolve um problema dela. Então, quando você chega nesse ponto da sua marca ser mais relevante do que você, que você sabe disso. A FM Dia, correto? Isso. É maior do que você. Claro, maior do que qualquer um que Você está entendendo? É maior do que você. Muito. Então, eu estou nessa fase da minha vida, de que a minha empresa, que eu dei o meu sangue para construir, se tornou maior do que eu. Então, você levou muita gente para ela e hoje, às vezes, ela também traz seguidor para você? Hoje é a minha empresa que me traz visibilidade. Bacana. E conta um pouquinho, né? Que você ninguém queria, né, fazer essa parceria, você resolveu você mesmo abrir seus pontos, abrir tudo. Como é que foi um pouquinho o início dessa marca? Porque há 10 anos atrás, você ser um homem maquiado com barba era uma coisa assim meio estranha, né? Uhum. O pessoal achava estranho, inclusive as marcas que hoje utilizam isso para se promover e se homem para se maquiar tinha que ser sem barba. E se intitulam amigas da comunidade. São marcas que eu tenho e-mails de falarem assim, que o meu visual era fora de contexto. Uhum. Mas eu entendia que aquilo tinha um propósito. Qual era o meu propósito? Eu ensinar as pessoas a se maquiar em casa, e como eu estava ensinando automaquiagem, não tinha outra opção. Como que eu vou ensinar automaquiagem maquiando uma modelo? Não existe. Eu preciso fazer em mim mesmo para a pessoa entender que ela vai fazer nela mesma. Essa foi a minha proposta. Nunca foi uma proposta vinculada à sexualidade. E por que não tirar a barba, como era o padrão da época? Porque
o curso de automaquiagem, uma aula de automaquiagem, 45 minutos. O resto do dia eu só gosto de estar de barba. Então eu não preciso tirar a barba. Mas na época você enxergava que tinha um caminho diferente? Porque você falou que não existia. Você falou, cara, eu vou aqui porque ninguém tá indo. Os novos artistas, as novas gerações que hoje estão achando que estão sendo super inovadores em passar uma maquiagem no rosto, que estão quebrando padrões, isso é uma coisa que eu faço há 10 anos, né? Eu sabia que, de alguma maneira, sim, eu estaria trazendo uma nova proposta. Agora, quebrando um padrão, não, porque desde o momento que a sexualidade humana é binária, ou você nasce homem ou você nasce mulher, não tem como você quebrar um padrão, a não ser que a criança já nasça maquiada, né? Que isso não vai acontecer. E o que você acha, né, das declarações que a gente já viu de pais falando, pô, eu sonho que meu filho seja maquiado igual fulano? Como assim? Já celebridade, né, que já usou homens hoje, né, que se maquiam muito, e elas dizendo que sonha que o filho dela fosse igual aquela pessoa. Porque assim, as pessoas, elas... Eu acho que assim, figuras públicas você tem dois tipos. Você tem a pessoa que ela é incrível no dia a dia e ela ser quem ela é agrada às pessoas, que é o meu caso, eu sou uma pessoa incrível, sou uma pessoa... Olha, eu sou uma pessoa super engraçada, eu sou uma pessoa super inteligente, sou uma pessoa que você consegue falar de vários assuntos. E eu sou essa pessoa na internet. Então eu não preciso me esforçar para vender. Porque eu, no meu dia a dia, sou aquela pessoa. Mas tem aquelas pessoas que são patéticas no dia a dia e elas precisam assumir um personagem para poder se vender, entendeu? E que são essas figuras patéticas que tem hoje, públicas, né? Que são influencers, que são artistas, que são atores, que são pessoas assim que na vida pessoal são gente assim muito estranha, sabe? Às vezes até arrogante, que maltrata as pessoas, mas na internet elas precisam ser o que o público delas quer que seja. Eu, por exemplo, já tive uma funcionária na minha casa, que ela trabalhou 6 anos com uma artista e nunca teve a carteira assinada. E aquela artista é uma artista que na internet ela luta pela igualdade social. Como que você luta pela igualdade social e não assina a carteira da tua empregada doméstica? Você está entendendo? Então, assim, tem gente que é figura pública, que é ruim na vida pessoal e precisa assumir um personagem na internet. E aí eles vão assumindo tudo aquilo que agrada o público que eles servem. Entendeu? Eu lembrei agora, falaram que gostaria de exemplos, né? Pegaram 2 fotos assim, fosse o Vitão e o João Guilherme, de exemplos de maquiagem e tal, né, pro filho. Aí eu achei meio curioso. Não sei, mas é porque eu não sei quem são essas pessoas. Não, o Vitão é o cantor, aquele que se assumiu agora também. Era todo galanzinho, né, produção? No início, né? Pô, a mulherada, né? Pô, Vitão, não sei o que lá. Era, pô, a mulherada ficava toda eufórica. E aí, do nada, meteu um cropped, maquiou o rosto todo, fez quase 2 chucas. Aí ele falou que isso não queria dizer nada sobre a sexualidade dele, deu umas 3 meses. Falou que também queria... Ele já falou ou não? Não, ele não falar, não. Ah, tá. E aí, resumo, aí essa influencer falou que queria que fosse as referências pro filho dela de maquiagem e de... Assim, achei super inovador se não fosse porque na história da civilização humana os egípcios já usavam maquiagem, delineador e comiam várias... E tinham vários filhos com várias pessoas diferentes, né? Só isso. Super inovador. Super inovador para quem não conhece a história das civilizações. E fazer uma pergunta, eu que já não tenho esse profundo conhecimento ali do egípcio, isso era na época considerados héteros, bi, ou não tinha esse tipo de diferenciação na sociedade egípcia lá da época? Curiosidade minha mesmo. Acho que, assim, pela história das civilizações, a gente já passou por vários períodos. Então, assim, a gente já passou pelo período onde os homens usavam um delineador, a gente já passou pelo período onde os homens vestiam vestidos longos, vestes longas e perucas, lembra? Aquelas perucas
que os americanos usavam. Aqueles cabelos longos com bobs, lembra? Aquelas roupas mais acinturadas dos colonizadores. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas realmente não entendem. Tem um versículo bíblico que fala que não há nada novo diante dos olhos de Deus, uma coisa assim, que é Eclesiastes. É bem incrível essa passagem, porque ela fala que assim, tudo que existe hoje no mundo já aconteceu numa alguma outra época da humanidade, e as pessoas querem tentar trazer coisas que Deus já viu como se fosse uma novidade, entendeu? Mas não há nada de novo. Você acha que essa coisa do LGBTQ e a mais, que vem cada vez mais tomando espaço, né? E tem muita gente, né, que tem alguém que fala, pô, daqui a X anos vai ser todo mundo bissexual, não vai ter essa variação. Você acha que é um caminho realmente de cada vez mais? Você acha que é algo cíclico, igual sempre teve? Momentos mais, teve. Igual você falou, realmente, da sociedade. Eu sou de uma geração onde a moda era ser sapatona, meu Deus. Eu sou de uma geração que a moda era ser sapatona. E agora a moda é ser bi, né? Não, agora a moda é ser uma sexualidade estranha. Tipo assim, sapiosexual. Esses dias vi, tem uns artistas também decadentes, né? Que só apelando a isso pra gente lembrar que eles existem. Aí eles têm duas maneiras de reviver a carreira. Ou esse assumindo sexualmente uma coisa estranha, que às vezes até a gente e nem sabia que aquilo era uma orientação sexual, ou falando mal do Bolsonaro. As duas maneiras que eu vi até hoje que você consegue reviver uma carreira morta, uma coisa louca. OnlyFans, então, assim, tem umas também que eu vi na notícia com OnlyFans. Eu acho que assim, hoje o povo é tão sexualizado no Instagram que você tem um OnlyFans é pra ver o que você já vê no dia a dia, entendeu? É só ir na praia aqui em Copacabana que você vê aquilo. Mas assim, eu acho que... eu vi uns artistas falando que são sapiosexual. O que é uma pessoa sapiosexual? Uma pessoa que gosta de gente inteligente. Meu Deus, tipo assim... Tá, e quem que gosta de gente burra? Tipo assim, eu sou... e teve um pessoal também que falou que acho que é puro sexual, que é a pessoa que gosta de pobre. Daqueles homens assim com cara de bandido, sabe? Eu falei assim, gente... Mas esse fetiche sempre existiu. Toda menininha sempre gostou do bad boy no início, né? Começa aquela história. Então assim... as pessoas, eu acho que assim, a gente vive numa geração, sabe? Infelizmente, assim, de gente tão tosca, tão burra, tão primitiva, que a gente tem que ficar ouvindo esse monte de merda. Obrigado, porque aparece no feed pra gente, entendeu? Mas a gente não precisa concordar. Assim, eu respeito, mas eu não concordo, e assim, eu acho uma merda essa estratégia, e eu não vou fazer isso, entendeu? Porque é a mesma coisa que eu dissesse, por exemplo, eu sou uma pessoa que transita entre o masculino e o feminino. Eu tenho essa facilidade, mas eu sou consciente de que eu sou um homem, entendeu? Eu sei, eu tomo banho todos os dias. Eu me vejo nu na frente do espelho. Então, assim, por que eu vou dizer que eu sou uma pessoa não binária? Porque eu uso maquiagem e às vezes estou sem maquiagem. E se eu fizer uma maquiagem em você e eu tirar a maquiagem, então... acabou o binário, você agora é não binário, você tá entendendo? Então, assim, tem umas Outro dia eu fui responder um questionário aqui, numa votação, me fizeram 3 perguntas diferentes sobre qual era o meu sexo, e eu gostava. Uma hora eu falei, desisto, já não sei mais o que responder. E detalhe, não tinha nenhuma opção que eu entendia que era, aí depois eu fui entender que a minha resposta era qual? Eu esqueci qual era a palavra. Eu não consegui achar a minha resposta. Eu achei uma palavra que não era realmente. Não, era a palavra, arrumaram a palavra nova pra eu achar. Mas eu vou te falar, tem um ponto positivo nisso aí, tá? Meu amor, se você for uma pessoa a fim de se destacar no seu mercado, é só não entrar nessa noia. Porque enquanto o povo tá querendo se definir, você tá faturando, meu amor, focado. Tu acha que uma pessoa que está preocupada em saber se ela tem tesão por couro ou por cetim, ela tem tempo para fazer um planejamento estratégico, mamãe? Ela não tem.
Agora, eu sou uma pessoa que tem um pouco de aversão de pessoas que vivem muito os instintos primitivos à flor de pele. Então, assim, gente que vive muito a emoção, gente que vive muito a sexualidade, gente que vive muito assim, intensamente, instintos primitivos, assim, de antes da gente ser uma civilização, eu acho aquilo assim, totalmente cafona, brega e desprovido de inteligência. Tipo, essa questão de muito relacionamento, de fazer o que quer. Eu acho uma coisa assim, muito primitiva, entendeu? É como se a humanidade tivesse evoluído, mas essas pessoas, elas continuassem sendo um Homo erectus, entendeu? Um homem que anda em pé, com 2 pernas ainda, mas não usa o cérebro. É isso que eu vejo. Porque Deus foi perfeito. Você falou sobre o sapiosexual, né, que é da inteligência, né? Eu achei, né, a gente até estava comentando aqui antes de começar. Eu achei muito incrível. Quem que não gosta de gente inteligente? Pelo amor de Deus, né? E outra coisa, tem como você saber se a pessoa é inteligente ou não sem entender o que ela fala? Não. Eu também achei que não. A menina lá do Big Brother, a tal da jogadora, ela me entra falando que é sapiosexual. Dá 3 semanas ela fala que ficou lacradas. com Lando Norris, o piloto inglês, onde ele não fala português, ela disse. E ela também completou que ela não fala inglês. Eu falei, temos um poder divino, é uma médium, ela captou a inteligência dele porque, no assim, oxigênio. Ainda que a gente pudesse considerar que ela deduziu que ele era inteligente pelo fato de ter uma profissão, então a gente está falando que todo mundo ainda é inteligente, né? Né? Até porque, assim, você talvez, né, não tô falando que um piloto não tem que ter um mínimo de inteligência, mas assim, você vai deduzir que é um cara que trabalha, né, no mercado financeiro mega ativamente. Esse cara realmente tem que ter uma inteligência, que é um padrão de inteligência. Mas hoje em dia... Agora, às vezes, um cara para fazer uma coisa específica, um piloto, né, que é ali uma habilidade bem específica, não, mas, é só ir pra jogador. Tem um monte de jogador fenomenal Mas, assim, uma profissão que eu considero de extrema inteligência. Passadeira. Amor, a pessoa que sabe passar roupa, ela tem conhecimento. Tem. Uma pessoa que sabe passar uma roupa é uma pessoa inteligente. Você tá entendendo? Então, assim, o que é ser sapiosexual? É você se sentir atraído por uma pessoa que é inteligente, mas assim, todo mundo é inteligente em alguma área e ainda que não fosse, quem que gosta de gente burra, né? Produção, vai puxar aqui, você mandou aquele videozinho, a gente faz as caixinhas de pergunta, aonde hoje não temos nosso clássico produtor, que é o nosso Mohamed, e hoje estamos muito bem substituídos com ela, a Adriana, a chefinha da FM Dia. Augustin, vamos lá. Karine_Santos, caixinha de perguntas. Gostaria de saber se te abala os termos pejorativos que a mídia te coloca. Não. Não. Eu, assim... Como eu falei no início do podcast, né? Eu fui uma criança que a minha mãe me colocava tudo que fosse de termo pejorativo por conta de que eu parecia com meu pai e ela teve esse tipo de relacionamento com ela, né? Bem abusivo. Mas eu, adulto, assim, com 20 anos, eu entendi que eu não era aquilo. E a partir disso eu sempre apliquei na minha vida, né? Que, assim, as pessoas me definem conforme ela se vem, né? Mas não quer dizer que eu seja aquilo, não. A Fátima pergunta como o ex-presidente Bolsonaro vê sua amizade com a ex-primeira-dama Michele. Ele gosta, né? Porque ele sabe que ele viaja muito, ele sabe que a gente tá junto sempre, que eu ajudo ela, que ela me ajudou também, ela fez uma diferença grande na minha vida. Porque eu era o que acontece? Eu era uma pessoa que estava sem família no Brasil, né? E aí ela me acolheu como se eu fosse da família. Então... E esse é o tamanho da relação de vocês, então? É uma amizade, assim, que é onde, né? A gente juntou o que a gente precisava, assim, de pessoas de confiança por perto, que também a gente tivesse um vínculo afetivo, né? Ele sempre fica super feliz quando a gente vê ele também, né? Que agora ele tá fora e a gente tá aqui, então quando a gente vai ver ele, fica super feliz. E ela mora aqui no Rio hoje em dia? Voltou a morar aqui na casa antiga? Não, Brasília. Ela tá em Brasília. De todos os desafios que você teve no início da sua carreira, qual foi o mais difícil que te fez até pensar em desistir? Quem perguntou foi a Rose_Luz.
Eu acho que foi realmente assim monetizar essa proposta de homem maquiado com barba, porque as pessoas sempre usaram isso mais para lacrar, né? Então a lacração ela não monetiza, não vende. Então foi bem difícil eu vender utilizando um visual que era vinculado à desvalorização do ser humano, né? Pretende algum dia entrar para a política? Não. Não tenho. Acho um ambiente super hostil. Nunca gostei de político com esse. Mas nunca digo nunca ou nunca? Nunca. 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 Não esperem isso de mim, porque é um ambiente assim que eu não conseguiria ficar 10 minutos. E a Dayana.Totti, qual recado você daria para jovens que queiram ter o seu próprio negócio ou sua própria marca? Eu acho que os jovens hoje, eles não conseguem assim, se descaracterizar da doutrinação. E isso acaba fazendo com que elas fiquem escravas de um sistema que elas ficam servindo 24 horas por dia e não conseguem focar no que realmente interessa. Então, desde o momento em que você começa a olhar para si, entende como a sociedade funciona, da importância de você ser uma pessoa que tem valores, de uma pessoa de confiança, de uma pessoa dedicada. E quando você entende que não existe o governo te dar nada, ou um político te dar alguma coisa, que os seus resultados dependem só do seu esforço braçal, aí qualquer jovem vai conseguir se destacar, porque essas novas gerações, elas têm algo que pra gente foi um pouco mais difícil, né? Que foi o acesso à internet, né? E o domínio da internet. Não tem burro com Google, né? Como? Não tem burro com Google, né? Você vê a diferença da evolução, né, Adriana? Ela até dá o arroba das pessoas. Você vê, o Sader, ele não cata o arroba, inventa as perguntas e fala com as pessoas. Eu ainda tentei uma outra inovar, eu diferença. dei o arroba no final para dar uma dinâmica, É outra diferença entendeu? da produção, cara. É uma ascendência jamais vista, Juanzinho. E agora, Agostinho, a gente bota 3 vídeos aqui pra fechar. Pra fechar não, que depois ainda tem mais 1 ou 2 perguntinhas. E aí você desce um comentário. Ou se preferir também apenas um nada a declarar, fique à vontade. Mostrar o resultado que essa base teve em mim. Aqui é outra base, desconsidero. Mas aqui a base da WePink. Eu vou fazer um teste aqui, só que é um teste padrão, que é o de transferência, né? Peraí. Transferir um pouquinho só, quase nada. E aí com água. Toma um banho de chuva. Tá vendo que dá pra ver que ela realmente é a prova d'água, porque as bolhas, as coisinhas, elas se formam, ó. Se eu colocar mais água, ela vai escorrer, ó. Tá vendo? Então ela realmente é a prova d'água. Deixa eu ver se eu mexesse nela molhada, como é que... Tipo assim, não tá no papel. Ela só escorregou toda pra baixo. Eu tô chocada, eu achei que eu não tava esperando isso. Pra mim não ia acontecer nada, porque ela era prova d'água. Deixa eu ver com o dedo. Isso é aquela polêmica lá da Virgínia? Mostra. Esses dias eu escutei a patroa lá em casa vendo esses vídeos. Tava vendo lá, não é possível, será que é ruim mesmo? Eu falei, caraca. Ela tava muito empenhada em saber se era ruim mesmo. Eu falei, o que vai mudar? A gente tá ganhando um centavo disso aí. E assim vende, né? Não, assim, eu acho que a gente não está falando da base, né? A gente está falando sobre profissionalismo e ética. Então, assim, desde o momento que você é um influenciador de beleza que tem uma marca, cabe a você e os seus valores entender que uma resenha do produto do colega é totalmente antiética, né? Eu poderia fazer resenha dos produtos de todo mundo, mas eu não faço porque, gostando ou não, eu entendo que é totalmente antiético. Eu tenho uma marca, eu sou uma pessoa que influencia o mercado e vou fazer uma resenha falando mal para depois, na sequência, vender os meus produtos. É assim, muito baixo, assim, uma coisa assim, subterrâneo, entendeu? Eu acho baixo, ainda que a base seja muito ruim, entendeu? Eu acho baixo. Mas não tem gente que é só talvez avaliadora, por exemplo. Eu sei porque, por exemplo, eu sou doente por carro, né? E tem lá os canais que eu gosto de carro que são de avaliar carro. Ninguém ali vai vender carro depois.
Né? Escolher avaliando e falando Não, mas bem esse ou aqui mal. não é o caso, né? A Não, não pessoa- conheço quem é, desculpa. É uma pessoa que faz recém, assim, pelo que E eu vi, também ela, vende- ela faz recém e depois oferece a própria marca, entendeu? Entendi. Não sei, é a minha opinião, nunca faria isso não. Eu também tenho esse poder, mas não faria. Não preciso falar mal do trabalho dos outros para divulgar o meu, entendeu? É uma estratégia bem baixa. Oi meninas, finalmente, depois de muitas me pedirem, estou eu aqui no meu canal no YouTube. Que vai ser tudo muito legal, tudo muito bacana. E eu espero mesmo de coração que todo mundo goste. Incrível. Acho ela uma das pessoas mais inteligentes do nosso mercado, que é cheio de gente burra. Ela é muito inteligente, inspiradora e vencedora, né? Ela tem a trajetória... ela fez a carreira dela acontecer, meu amor. Então é o que interessa. E acho que Boa. ela tem valores, né? Porque ela não precisa ficar falando mal das outras marcas para vender a dela. Ela E eu vi que tem um vende a negócio dela. de que quando ela tava vendendo um produto e deu uma merda, ela foi, falou com os seguidores, né? Retirou. Ela- o eu acho produto. ela extremamente inteligente, tá? Até porque eu tava vendo aqui, né? Ela saiu do Complexo da Maré, né? Com 16 Não, anos. tem uma história. Não É tem uma como história, chegar onde tá? chegou sendo burro, né? Não, eu acho ela Mostrar o extremamente resultado dessa inteligente. E não. Carimbai. Caraca, maluco, tamo de volta. Essa latinha ficou animal. Fala assim não, meu irmão. O animal pode se ofender. O mundo anda muito sensível. Agora imagina se a gente fosse ligar pro que falam da gente. Você é feio assim mesmo ou chupou limão? Era processo na serra. E aquela que diz, se a vida te der um limão, faça uma limonada. Incitação ao crime. E ainda pior, você tá mais azedo que um limão. Não, isso é o quê? Isso é calúnia. Ué, mas limão é azedo mesmo. Caraca, maluco, é verdade. Seu animal. Ah, cara, assim não dá pra falar com você. Babs Twist. Se o mundo tá chato, É um twist. Amei. Mas legal, Melhor né? publi do mundo. Legal. Aham, Também há real. muito tempo eu não vi a propaganda que... Tá vendo? Dá pra você vender sem precisar, né? Ser Puxar o agressivo, tapete né? dos outros, né? E se posicionar, né? Porque isso aí foi um posicionamento de mercado. Eu nem bebo refrigerante, mandei comprar as 10 caixas lá pra casa. Dá Pepsi Twist pra todo mundo. Ah, Pros porque cavalos, foi- pros cachorros, Eu pra acho que esse foi um posicionamento- Pepsi Twist pra todo mundo lá em Você casa pode agora. ter um posicionamento, você pode ter um posicionamento de mercado inteligente que gere vendas e continuar tendo valores, né? Porque aí a gente não viu nada que fosse agressivo, não tá falando de ninguém, né? Não, tá falando mal de ninguém. Eles usaram só... Foram no limão, que não tem... O sindicato Agora- dos limões não vai vir atrás deles, Agora, tá ligado? Se eles puxassem qualquer outro comparativo, ia feder. Agora eu acho que assim, quando a gente é uma figura pública e também uma marca, como eu te disse, mesmo que a gente não goste do nosso colega ou não goste do produto, eu não falaria mal. Porque assim, eu não sei, sabe, o que eu tenho a ver com o que o meu colega está fazendo, ou por quanto que ele está vendendo, porque isso aí é uma construção pessoal. Sabe? É uma construção pessoal. E se tem gente que está pagando aquele valor por aquele produto, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Quantas pessoas a gente já não compra no dia a dia que a gente sabe que não vale aquilo, mas vale a nossa emoção, vale a gente consumir algo. Por exemplo, eu tenho os perfumes da Shakira. Gente, são os perfumes assim que eu nunca uso, entendeu? Eu não uso. É R$200 um perfume dela, eu não uso. Porque eu coleciono perfumes, eu tenho edições da Gucci, eu tenho perfumes feitos no Museu do Perfume em Paris, devo ter uns 300 perfumes, eu coleciono os melhores e os maiores perfumes que você já imaginou. E eu não vou na internet falar que o perfume dela não presta para as pessoas não comprarem, entendeu? E eu pago o preço que ela vende, mesmo que eu ache que ele talvez poderia ser mais em conta e poderia fazer várias mudanças na embalagem, no cheiro e na fixação,
Porque Poderia ser um outro perfume. Porque eu tô pagando pela experiência de ter um produto assinado por ela, porque eu amo ela. Então, se os fãs da Virgínia pagam R$200 na base porque amam ela e querem honrar o trabalho dela e ter a experiência de ter um produto com o nome dela, meu amor, ninguém tem que opinar sobre. Entendeu? Porque quem se levanta contra algo que o próprio influenciador faz, porque eu vendo também produtos que as pessoas querem comprar porque são meus, até quem faz resenha tem essa experiência, tá criticando-se o próprio sistema do qual ela se alimenta, né? É como você cuspir no prato que te dá de comer, entendeu? Não faz o menor sentido. E essa propaganda da Pepsi, que é assim um pouco desse mimimi do mundo que a gente vive, né? É porque tá chato demais, meu Deus, assim, eu não você até aguento falou mais cedo, né? Pô, eu ainda consigo, né? Você falou muito, né? Ainda entrar na esquerda, algumas pessoas gostam de mim pela minha história de vida, né? Eu, por exemplo, aqui no Bulldog, né? A gente conversa muito aqui, bastidores e tal, eu falo, cara, pra mim é muito delicado, porque eu não tenho lugar de fala nenhum. Eu nasci homem, hétero, branco. Não tive história triste na vida, de pobreza, não sei o que, educação. Irmão, se eu falar meia palavra errada, não tem onde eu me agarrar. Não tem assessoria pra me salvar. Entendeu? Eu já tive artista que arrumou confusão, não teve nada a ver com racismo. A assessoria falou, fala que te xingou de tal coisa. E resolveu, ele se agarrou naquilo, filho, ó. E saiu bonito da história. Eu falei, meu irmão, eu se falar qualquer coisinha que pegar errado, não tem onde me agarrar. Assim, tudo é um mimimi, tem que pensar. Outro dia teve aqui uma convidada menina, né? Eu fazia aqui a entrevista em dupla. E era uma pergunta, né? Que era uma mulher que ia fazer pra uma mulher. Cara, não tava a minha dupla, tava só entrevistada a mulher. Eu falei, cara, essa pergunta não tem como eu fazer. Era uma coisa super de boa. Assim, eu falei, não tem como eu fazer. Porque assim, ela fazendo aquilo, normal. Eu só de fazer essa pergunta, macho escroto. Então, assim, o que você acha assim, desse mundo que a gente tá vivendo, assim? Desse mimimi o tempo todo. Olha, eu vou te falar, eu vejo isso na internet, mas eu nunca tive essa experiência presencial porque eu elimino essas pessoas da minha vida, meu amor. Elas não trabalham na minha empresa, elas não frequentam a minha casa. As pessoas elas têm que entender uma coisa, né? Empresa privada não é democracia. Empresa privada é autoritarismo. Tem um dono que dá ordem e uma pessoa que executa. É assim que uma empresa privada funciona, apesar das empresas hoje estar querendo se posicionar no lugar de democracia para tentar fazer justiça social, mas é apenas uma estratégia de marketing, porque no fundo toda empresa é autoritária. Você está entendendo? Então assim, esse tipo de pessoas eu não quero na minha empresa, não contrato e não quero dentro da minha casa. Então eu sei que elas existem, mas elas não fazem parte da minha vida. Eu tenho aversão de gente hipersensível. É como se eu falasse assim, olha, não me abraça, não encosta em mim porque me lembra de quando eu fui abusado na infância. Eu não me chama de gringo porque me lembra de quando eu morava no Uruguai e eu era pobre. Não fala do meu sotaque porque me lembra de quando eu era pobre. De quando eu morava no Uruguai. Que preguiça, entendeu? Então assim, as pessoas têm que fazer terapia, se libertar das dores delas e viver entendendo que o mundo não sabe o que elas sofreram. Não passa a mão no meu cabelo porque quando eu era criança os meus colegas não gostavam do meu cabelo. Realmente deve ser uma dor horrível, entendeu? Eu sinto muito pelo que você sofreu, mas assim, vá se libertar. Vá num culto da igreja evangélica, mamãe, num culto de libertação e de cura das emoções e ressignifica isso aí, querida, porque o mundo não funciona em função de você, nem das suas dores. Ainda mais quando a pessoa não conhece a sua dor. Eu não sei qual que é a dor de cada pessoa. Como que eu vou ficar me policiando o tempo inteiro? Entendeu? E se fosse pela dor, então assim, eu que sou uma pessoa traumatizada com prostituição, eu acharia gatilho todo esse monte de putaria que tem hoje na internet, porque tudo vai me remeter à minha infância. Pronto, eu não quero ver ninguém dançando, não quero ver ninguém se sexualizando na internet, porque tudo é gatilho. Pelo amor de Deus, né? Porque esse pipoquinha tá em tudo. Eu vou fazer terapia e vou curar as minhas emoções, porque os outros não têm que deixar de viver por mim, não. Maravilha, assim como cara. Eu não deixo de viver pelos outros. Maravilha. O dia que eu não estiver aqui, vou deixar Agostinho no comando aqui, que vai continuar, meu irmão, mesma filosofia. Rosinha? E uma última pergunta, que aí não quero informação interna, não. O que tu quer? Sem informação interna, só do seu coração e da sua vontade. Nosso ex-presidente, 2026.
Será que aparece de novo? Não tem outra figura relevante no cenário político? Ele tá mais relevante do que o próprio presidente atual, né? Você acha que tem espaço pra Eu ele acho voltar que a gente 26, tá né? no momento, assim, que parece que não tem ninguém, assim, tipo assim, a gente tá sem presidente, tipo, não tem presidente. Mas quando a gente teve o Crivella aqui no Rio também, a gente ficou 4 anos sem prefeito. Ah, então... Assumiu aqui, meu irmão. Gente, ninguém porque nunca viu. Você a viu quando sensação o que eu Crivella tenho é que, prefeito assim, no Rio? não tem presidente. A última notícia relevante que eu vi foi que compraram 400 mil reais de imóveis. Tipo assim, e teve aumento do salário mínimo de 18 reais. Esses dias eu tava conversando, né, com a mulher lá do banco, né, falando dos meus investimentos e tal. Eu tava querendo uma opção mais segura, né, não algo de tanto risco, né. Aí tá ela, não, nossa esperança, não sei o quê, que o Haddad, não sei o quê. Eu falei, então vamos parar a conversa. Se a grande esperança vai ser o Haddad, aí vamos parar a conversa por aqui, vamos ver o CDB, vamos ver a taxa Selic, porque assim, você fala que tudo tá ruim e a esperança vai ser o Haddad, aí é fenômeno. Eu acho que, assim, que eu nunca vou concordar. Uma pessoa como eu, que chegou onde chegou pelo próprio esforço, ver pessoas ocupando lugares que elas não têm mérito, eu acho um absurdo. Tipo assim, Dilma ganhando 200 mil reais pra estar num banco, tipo assim... Com que capacidade cognitiva? A conta que sem chegar nos 3 decimais, ela já se embolou, né? Lembra? 18? Não, mas... É que assim, 5... eu acho que assim... É 20... Não, menino, 21 não, é 23, isso! Apesar dela ter sido... supostamente ela é formada em economia, né? Ninguém estava sabendo, mas eu fiquei sabendo esses dias. Mas, assim, é uma pessoa que a gente vê que as funções cognitivas dela não estão 100% para você colocar essa pessoa como chefe de um banco. Acho que ela ficou muito tempo guardando vento e pode ter afetado a função cognitiva. Pode ser, Guardou muito Agora, vento. eu posso falar, porque desequilibrou tudo. Eu posso Foi falar, muito porque vento. se fosse você falando isso, seria um macho escroto mesmo. Obrigado mesmo por você vindo aqui. Obrigado pelo Prazer carinho, ter você espero aqui que com a gostem. gente. Com certeza, Até a eu próxima. gostei. Quem não gostou também, azar. Quem gostou, clica aqui, se inscreve e não semana que vem, quinta-feira, começamos 2 vezes por semana, estaremos de volta aqui perturbando a vida de vocês. Bulldog Show! Obrigado. Até mais. uma Tchau, vez. tchau, tchau.